Agora a gente vai começar um modelo um pouco diferente do que a gente vinha fazendo, né? A ideia é ler mesmo, certo? Ir lendo, né? E assim, dentro daquele nosso tempo, de acordo com a nossa, né, disposição aqui, a gente ir avançando, né? Assim, eu vou começar lendo aqui, daqui a pouco a gente tenta, né, ir revezando, alguém vai lendo também, e vamos parando e comentando e perguntando alguma coisa, né? Não entendi tal palavra, não entendi essa expressão, o que é que isso quer dizer, né? A coisa aqui vai ser mais participativa, né? A ideia é essa. E assim, para tentar complementar aqui, eu acabei lendo outras coisas, não sei se vocês conhecem com certeza, mas não sei se já leram, que é A Fé Explicada, do Léo Trezzi, um da capa verde. Muito bom também. Ele segue a mesma sequência do catecismo, né? Mas explica de uma forma um pouco mais com exemplos, ilustrações e tudo, então assim, ajuda a gente a justamente meditar esses pontos aqui, né, do catecismo, né? E então, bom, a gente viu o prólogo, né, viu mais ou menos a estrutura na semana passada. A gente tem o índice geral lá no final do catecismo, né? Depois é bom sempre dar uma olhadinha, sempre lembrando daquelas 4 partes, né? A primeira parte, são os artigos de fé, a revelação, né? O que é que a gente deve crer, e tudo isso é baseado e explicado na oração do credo, né? Aí depois a segunda parte do catecismo, que é sobre os sacramentos, né? Sobre a liturgia, celebrações e tudo mais. A terceira parte, que é a parte moral, quer dizer, depois que a gente já sabe o que é que a gente deve acreditar, no que é que a gente deve acreditar, e já estamos baseados nessa fé, celebrando os sacramentos, né, da nossa liturgia, da missa, do batismo e crisma e confissão, tudo isso, aí isso vai nos dar a orientação e o impulso e a força para a gente viver de acordo com isso. E a terceira parte do catecismo, que é a moral cristã, como a gente deve viver, né? E isso é baseado nos 10 mandamentos, né? Essas explicações são dadas no catecismo, baseadas nos 10 mandamentos. E a última parte é a parte da vida de oração, né? Que é baseado na oração do Pai Nosso, que a gente já teve 2 encontros aqui sobre isso, e ele desenvolve bem mais na quarta parte do catecismo, né? Então eu vou começar lendo aqui, né? A gente começa no nosso amarelo aqui, o maiorzão, né? Na página, ok? 21, né? 21, 21, capítulo 26, né? Isso. Que é no parágrafo 26, né? É isso aí? Toda hora que alguém quiser, né, dar uma paradinha e tentar perguntar alguma coisa, né? É o número do lado direito, o número bem escuro do lado direito é o número do parágrafo, né? Primeira sessão, primeira parte, primeira sessão. Acharam aí? Sim. Pronto, chegou o padre, agora ele vai ensinar todo mundo a achar o parágrafo 26. Bom, então vamos lá, né? Parágrafo 26. Primeira seção. Eu creio, nós cremos. Quando professamos a nossa fé, começamos dizendo, eu creio, ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da Igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, nos perguntamos, o que significa crer?
E ele responde, né? A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último da sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem, que é o capítulo 1, em seguida a revelação divina, pela qual Deus se apresenta ao homem, que é o capítulo 2, e logo após a resposta da fé, que é o capítulo 3, né? Pela minha proposição lá no grupo, né? A gente teria lido esse primeiro e o segundo capítulos, né? Então a gente anota que tem uma sequência, né? Ele não vem falando logo da revelação, né? Ele fala primeiro aqui que existe essa busca do homem, né, por Deus, né? Aí depois, a gente busca, no caso aí Deus se revela para nós, né? E depois que ele se revela para nós, a gente já sabe que ele existe, já sabe como é que é. Aí agora vem a nossa resposta, que essa que é a fé, né? Essa que é a fé. Como ele diz aqui, a fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem em busca do sentido último da sua vida. Quer dizer, no momento que a gente busca a Deus e ele se revela, nesse momento mesmo Deus é para se tornar o fim último da nossa vida, né? Porque é a coisa mais importante e tal, e ele vai desenvolver isso aqui como conceito de felicidade e tudo mais, né? Então, vamos começar pelo capítulo 1, né? O homem é capaz de Deus. Primeiro, o desejo de Deus, que é o parágrafo 27. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Aí tem aquela citação, né? O aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente segundo a verdade se reconhecer livremente este amor e se entregar a seu Criador. Certo. Então, primeira frase, né? O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, né? Comentário, né? Assim, que acho que isso aí até vai ser desenvolvido mais na frente, mas o que acontece? A gente só tem desejo por algo que a gente conhece, né? Como a gente até já comentou aqui algumas vezes, né? Se eu disser o nome de uma comida bem estranha aqui, de um país bem diferente, ninguém vai querer, não conhece, né? Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, se a gente tem esse desejo por Deus que vai se manifestar, como a gente vai ver aqui mais na frente, né? É porque isso aí foi escrito no nosso coração por Deus, no ato da nossa criação, né? E se a gente não tiver essa consciência, né, essa fé e tudo mais, não existe vácuo na nossa alma, né? Como não existe na política, por exemplo, não existe vácuo, né? Não existe vácuo de poder. Se a gente não ocupar esse desejo de Deus com as coisas certas, vai ser ocupado com outras coisas, né? Que é o que acontece muito, né? A gente vai tentar buscar felicidade nos bens materiais, né? Dinheiro, comida, conforto e tudo mais, né? Então, o que é o mais interessante disso? É que sempre que a gente consegue esses bens em que a gente põe a nossa felicidade, como se ele estivesse lá, sempre que a gente consegue, a sensação seguinte é a frustração, né? Se você consegue determinada coisa, determinado celular novo, ou uma casa nova, ou um emprego novo, ou qualquer coisa que você acha que a sua felicidade depende daquilo agora, se eu passar no concurso tal, vou ganhar um salário X, minha felicidade está aí. No primeiro mês, quando cair o primeiro salário, você já está insatisfeito, já está querendo pedir aumento, já está achando ruim, porque tem que trabalhar muito, os horários são ruins, tudo vai começar a aparecer coisa ruim. E assim é sempre, né? Quando eu passar no vestibular, quando eu terminar a faculdade, quando eu começar a trabalhar, quando eu fizer meu mestrado, não tem fim, né? Não tem fim. Então, assim,
se a gente busca a felicidade nessas coisas, e quando a gente consegue, no mesmo momento a gente está frustrado, é porque aquilo ali não era, né, a finalidade da nossa busca, né? Então, assim, e ao mesmo tempo a gente percebe que a gente se realiza um pouco mais com bens mais superiores, né? Bens espirituais, né? O primeiro nível de bens espirituais é o conhecimento mesmo, né? Conhecimento. Você começa a entender as coisas, estudar uma coisa, entender, e você começa a se completar, né? Se sentir mais completo, né? O grau de felicidade é bem maior quando a gente consegue uma coisa, um bem desse de espírito do que um bem material. Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui é que esse desejo está inscrito no coração do homem. Ele vai desenvolver mais como é que a gente chega a essa conclusão, né? Em sua história e até os dias de hoje, os homens têm expressado a busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, como orações, sacrifícios, cultos, meditações, etc. Apesar das ambiguidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado de um ser religioso. De um só homem, ele, Deus, fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites da sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e talvez às apalpadelas o encontrassem. E ele, que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Como tem a citação bíblica aqui. Então ele está constatando o quê? Que em todo o mundo, em todas as sociedades, em todos os países, em todos os lugares do mundo, os seres humanos que ali habitam buscam de alguma forma a Deus, né? Os índios aqui cultuam a Deus de alguma forma, os astecas lá no México de outra forma, os indianos de outra forma, os chineses de outra forma, os japoneses, todo mundo, em todo lugar do mundo que você vê uma civilização humana, essa civilização está baseada, na verdade, num sentimento religioso. Antes de qualquer coisa, existe a religião naquela sociedade. Não existe assim, por exemplo, uma sociedade que começa, fabricando coisas, enriquecendo para depois, parece que tem um Deus aqui, vamos tentar ver como é que é isso aqui. Não, tudo começa das práticas religiosas. Porque o homem percebe, né, se confronta com determinadas realidades que são muito misteriosas, né, como desde coisas muito boas, como o mistério da vida, né, o nascimento de crianças, até com coisas muito ruins e sofrimentos, né, como a morte, né, que é uma coisa que gera muita inconformidade, né, para a gente, assim, de uma forma geral. A morte de qualquer pessoa gera algum tipo de desconforto na gente, né? Mesmo uma pessoa totalmente desconhecida, quando a gente ouve falar que cai um avião não sei aonde, a gente se compadece, né? E se consterna com isso. E sendo um ente querido, principalmente, né? A gente, né, passa a se questionar realmente como é que é. E todo mundo sabe, né, que vai morrer e que os nossos entes queridos vão morrer. Ninguém sabe a hora, nem a sequência, nem nada. Mas esse fato de saber isso, né? Da mesma forma que a gente falou aqui agora, né? A gente só ama o que a gente conhece. Mas tem coisas que a gente conhece que a gente não consegue, a princípio, né, amar, né? Como a morte, como o sofrimento, como essas coisas, né? Só depois de muita, né, revelação e a sabedoria dos santos e da revelação do próprio Jesus Cristo mesmo, a gente vai se conformando e tentando absorver isso aí como uma realidade inerente à nossa condição humana, né? Posso continuar? Qualquer coisa, só já sabe, né? Só falar aí. Quando estou cansado, nem pode dizer. Sim, exato. Quando tiver água aqui nessa garrafa. Parágrafo 29. No entanto, esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada, explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. A revolta contra o mal do mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamentos hostis à religião, a atitude do homem pecador,
que por medo esconde-se na presença de Deus e foge diante do seu chamado. Quer dizer, isso aqui, pronto, a gente podia parar aqui, né, e pronto, né? Porque assim, ele fala 3 formas que a gente pode perder essa união com Deus, esse desejo de união com Deus, né? Primeiro que a gente pode esquecer, né, que é fato, né? Nossa condição humana traz consigo esse fato que a gente tem a memória muito falha, né? Então assim, uma coisa que a gente está bem consciente hoje, sabendo que tem que seguir isso, aquilo, outro, daqui a pouco a gente começa a se esquecer, dá menos importância, surge outra coisa que mais interessante, você esquece aquela primeira que era mais importante, né? Essa é uma das maneiras, esquecer, né? Ignorar, né? Quer dizer, ignorar é desconhecer, certo? Ignorar é você não conhecer, né? Então, por exemplo, a gente trazendo já para a nossa realidade cristã, é isso que a gente sempre comenta, né? Essas civilizações aqui que nunca tiveram contato, né? Como os índios, os africanos, não sei quem, os habitantes lá da Austrália, antes dela ser descoberta pelos ingleses, enfim. Esse pessoal nunca ouviu falar da revelação em si, de Deus, né? Trindade, de Jesus Filho como Filho unigênito e Redentor e tudo mais, Espírito Santo, eles não têm isso. Mas eles têm aquela primeira parte que a gente comentou agora, né? Que é o desejo de Deus, eles têm as práticas religiosas dele, e eles têm também a questão moral inscrita também nos seus corações, né? Todo ser humano tem essa dimensão moral. Que é a dimensão moral? É você ter conflito de saber o que você pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer. A todo momento a gente escolhe, né? A gente escolhe o que a gente quer fazer, ou mesmo a gente escolhe não fazer alguma coisa, né? Então, e de uma forma ou de outra, os 10 mandamentos estão inseridos, né, no coração de todos os homens em todos os lugares do mundo, né? Como a gente falou aqui, se todas as civilizações têm essa questão religiosa, é porque de alguma forma eles amam a Deus acima de todas as coisas e respeitam os dias de festa e tal, né, como suas celebrações. E todas as civilizações de alguma forma honram seus pais e suas mães, né? No Japão o idoso é muito respeitado, e quando um cidadão morre, né, sempre tem rituais fúnebres. Quer dizer, isso além de várias outras coisas, é uma dimensão de respeito. Você não vai jogar aquele cadáver do seu pai de qualquer jeito ali, por exemplo. Então, isso é uma forma de dignificar, por exemplo, os pais, né, no quarto mandamento. E assim vai, né? Todas as civilizações entendem que matar um inocente é errado. Entendem que roubar o que é da propriedade do outro é errado. Que mentir, que caluniar, né? Está dentro do coração de todos os seres humanos em todos os lugares do mundo. Então, isso, mesmo que seja ignorada a revelação específica que a gente está tratando aqui da nossa revelação cristã, existe essa parte anterior que está presente em todos os seres humanos, né? E ela pode ser rejeitada, né? São as 3 formas que o catecismo nos diz aqui. Rejeitada quer dizer, rejeitar é conscientemente, né? Você conhece e você rejeita voluntariamente. Não, decido por não acreditar nisso, por não viver dessa forma, né? E aí ele, né, discorre aqui várias maneiras práticas e objetivas de viver essas 3 formas de perda da união com Deus, né? Revolta contra o mal do mundo, como a gente vê, né? Você vê um inocente sofrendo, né? Ou uma criança morrendo de uma doença e tal, gera um conflito interno muito grande em nós, né? E mesmo coisas que não são provocadas pelo homem, né? Por exemplo, uma catástrofe natural, né? Que não teve uma culpa direta, apesar de que hoje em dia tudo, né? O pessoal quer dizer que toda enchente que tem, a culpa é do ser humano, né? Ou qualquer coisa assim. Se o mundo esquenta, é o ser humano. Se o mundo esfria, é o ser humano, né? Então, assim, tudo é certo. Tem a parcela de interferência dos seres humanos na natureza e tudo, mas muitas vezes não é isso, né? Uma enchente daquela ali do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Qual foi o impacto humano naquilo ali para causar aquela enchente? Não tem, né? E muita gente morreu, muita gente perdeu todas, né, suas posses e tudo mais. Então, isso é uma fonte de questionamento, né? Você está lá,
Você, de repente, vamos lá, pensar uma família católica lá do Rio Grande do Sul que vai, faz tudo direitinho, tenta viver conforme, aí perde tudo no enchente dessa, né? Em algum momento há algum sentimento de rejeição, de questionamento, né? Por que aconteceu isso comigo? Então, é natural acontecer isso aí, né? Ignorância religiosa, como a gente falou aqui, né? As preocupações com as coisas do mundo, né? A gente às vezes passa a dar importância maior, né, essas coisas materiais, né? Como é que eu vou tentar enriquecer aí depois, quando eu estiver rico, eu tenho como ir para a missa todo dia, eu tenho, né, por exemplo, né? Inverte, né, as prioridades, né? E o problema é que tudo é muito sedutor, como a gente falou, né? Você começa a enriquecer, você bota uma meta de enriquecer e daqui a 2 meses essa sua meta já aumentou, aí você vai ter que trabalhar o dobro para poder enriquecer naquele ponto. Quer dizer, então, daqui a pouco você não vai ter nem um minuto ali para sua vida espiritual e só para buscar essa riqueza, né? Mau exemplo dos crentes, né? Realmente, né? Se a gente vê, isso é básico, a gente conversa sempre sobre isso, né? Um católico, ou mesmo os sacerdotes, ou mesmo, né, o bispos, papas e tal, tem condutas imorais, né? Isso aí gera um sentimento de rejeição, né? Por nossa parte. As correntes de pensamentos hostis à religião, quer dizer, são muitas de um tempo para cá, né? Assim, até bem pouco tempo atrás não se tinha assim um sentimento anti-religioso. Todos os seres humanos do mundo sabiam que a religião é uma coisa, né? Então, assim, sempre até os maiores filósofos, todos são cristãos ou religiosos de alguma forma, né? De um tempo para cá, né? Depois da Revolução Francesa para cá, sei lá, de 200 ou 300 anos para cá, é que eles começaram a pensar nessas histórias aí, de ateísmo, né? O que tinha era divisões, né, dentro da igreja e dentro das outras religiões que criam de formas diferentes, né? Mas um chinês sempre acreditou em Deus, com a religião dele, né, como a gente falou. Mas nenhuma civilização, mesmo na Grécia, por exemplo, tinha vários deuses, né? Tinha civilizações, tinha vários deuses e tudo. Quando essa questão da religião começa a fraquejar, é quando aquela civilização está no final da sua, né? Os romanos se acabaram quando começa a ter uma dissolução moral grande, assim, começa a ter, esquece a parte religiosa e começa a viver de qualquer jeito. Essa sociedade está no final dela, né? E sempre foi assim. Os gregos foi assim, os romanos, e sempre isso acontece. Por quê? Porque quando você inverte essas prioridades, o caminho é sempre esse, né? E de um tempo para cá aí começou, né, essa história aí de ateísmo, de achar que Deus não existe, de que essa questão de religião é só uma coisa psicológica, né? Que o ser humano quer um conforto psicológico e tal, e vai se apegar a qualquer coisa, né? As ideologias políticas que são ostensivamente, né, anti-religiosas, né, por exemplo, a Revolução Francesa, né, que eles eram anti-religiosos de uma forma geral. Aí surgiu dentro dela uma corrente chamada positivismo, que eles faziam o quê? Eles diziam que o mundo tinha acabado essa fase aí de religiosidade, agora é a ciência, né? Naquela época ele já tinha essa história aí, né? Aí eles fizeram o quê? Uma religião positivista. E dentro dessa religião a deusa era a deusa razão, né? Era como se fosse uma deusa lá. Tem uma igreja dessa aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, e outra no Rio de Janeiro. Foi quem fundaram a República Brasileira aqui, esse tipo de pensamento aí, né? Então, não dá certo, né? Não dá certo, porque Deus está aí para quem quiser ver, né? E a gente vai ver um pouquinho melhor essa parte mais na frente, né? Bom, então, de acordo com esses vários exemplos aqui que ele dá, o homem se esconde da presença de Deus e foge diante do seu chamado, né? Então, seguindo aqui, o parágrafo 30. É uma citação, né? Só uma coisa. Sim. Só uma observação. Até agora, não se falou muita coisa de fé, não, né? Assim, tipo, aqui é só coisa natural mesmo, né? Tipo, é só mesmo a indiferença religiosa do homem ou a capacidade do homem em relação à própria razão de conhecer a Deus, né? E nem tocou na fé ainda, né? Falando assim que o homem naturalmente não tem condições de chegar até Deus, conhecer a Deus, e aqui tem essas dificuldades, né? Isso que é colocado agora nesses pontos que estão
fazer o homem não aderir, né, não querer estar com Deus. Mas isso tudo de forma natural, né? Não tem ainda nada a ver nem com a nossa fé, nem com as outras religiões. Né? Só mesmo a questão natural. Os exemplos ilustram bem isso. Parágrafo 30. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Salmo 105, versículo 3. Se o homem pode esquecer ou rejeitar Deus, este, de sua parte, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Esta busca, porém, exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros, que o ensinam a procurar a Deus. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, e vossa sabedoria não tem medida. O homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos. Precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho do seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela da vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Né? Santo Agostinho. Então, assim, o catecismo aqui mostra tudo que é preciso, né, que Deus exige, né, apesar de Ele não cessar de nos chamar, né, não cessar de estar nos buscando, Ele exige que nós façamos a nossa parte, né? Não é uma coisa unilateral, né? Então, as coisas aqui que ele elenca, né? Todo o esforço da sua inteligência, quer dizer, a gente, como ele vai mostrar mais na frente também, né? A gente olhando para tudo que está aí, né? Ainda do ponto de vista natural, como o Padre Marcos falou, olhando para tudo que está aí fora, a gente vai pela nossa inteligência, que vai buscar a verdade das coisas, vai perceber que não tem como tudo isso aí ter surgido assim, né, ao acaso, né? E entendendo isso, entendendo que alguém criou isso, né? E percebendo a diferença da dignidade de nós, seres humanos, para todo o resto da criação, né? Nós somos os únicos, né, animais que estamos em toda parte do mundo, do planeta, né? E nós somos os únicos animais que percebemos a existência dos outros e dos outros animais, vamos dizer assim, né? Por exemplo, um urso lá no Canadá não tem a menor notícia que existem, por exemplo, girafas na África, né? A não ser que nós peguemos um de cada um e botemos dentro de um zoológico e assim, bem pertinho para um olhar para o outro, porque se for meio distante dentro do zoológico, eles vão continuar sem saber, né? Então, assim, nós conseguimos transformar nosso ambiente para poder a gente conseguir viver em qualquer lugar, né? Aqui na nossa quintura, no gelo mais medano do mundo, no Polo Norte, onde quer que seja, tem gente, nos desertos, nas florestas. Então a gente tem essa capacidade de, com a nossa inteligência, perceber quais são as nossas necessidades e transformar aquele ambiente para que eles nos sirvam, né? Que é isso que está lá no Gênesis, né? Deus criou tudo e nos deu para nós administrarmos, né? Submeter e administrar, né? Então os outros bichos não, eles têm ali uma interação pontual, assim, né? Seus instintos, e cada um faz determinadas coisas que estão programadas ali nos instintos deles. Então, assim, nós seres humanos percebemos a nossa diferença de dignidade em relação a todos os outros seres vivos, né? Tudo, né? Então, percebendo essas coisas naturais aí, a gente vai naturalmente perceber que existe um Criador, e ao perceber que existe um Criador, nada mais natural do que a gente se dirigir em direção a Ele, né? Que é o que ele diz aqui, retidão da vontade, né? Quando você percebe que tem alguém superior a você, você vai ter que adequar a sua vontade àquilo ali. Também do ponto de vista natural. Se a gente obedece aos nossos pais, se a gente obedece aos nossos chefes, se a gente obedece aos, por exemplo, chefes das tribos, que a gente, por exemplo, por acaso façamos parte, né? Um índio lá obedece ao pajé, obedece a não sei quem, né?
Então, quanto mais ao Deus, né, ou aos deuses, no caso dessas outras religiões, né? Um coração reto, quer dizer, nessa direção aí, e também um testemunho dos outros, porque o homem tem outra característica, que é a característica que se chama de desejo mimético, que é isso, nós seres humanos, temos várias características próprias, e uma delas é isso, a gente age por imitação, sempre, seja por coisas boas, seja por coisa ruim, né? Então, assim, é uma característica nossa, seres humanos, do mesmo jeito que é uma característica nossa, falar, ter essa história aí do cuidado com os mortos, de ter manifestações artísticas, todas as sociedades têm manifestações artísticas. Uma outra característica é essa, o desejo mimético, que se chama que se apresenta dessa forma, a gente quer imitar, né? Então, e uns aos outros. Então, no momento que o testemunho dos outros vai num sentido, a maioria das pessoas que tenham algum grau de entendimento, de influência naquela sociedade, vai tender a imitá-los. Por isso que a gente entende, a gente percebe que as grandes lideranças, né, sejam elas quais forem, né, sejam espirituais, como o padre, como o bispo e tudo mais, o papa, seja do ponto de vista social mesmo, os políticos, os chefes dos governos, ou um líder dentro de uma casa, os pais, né, eles têm que dar bom testemunho da sua vida, né? Isso tudo do ponto de vista natural, como a gente vem falando, né? A gente sabe que se um pai dá um mau exemplo, normalmente, né, a tendência é que aqueles filhos não assim, absorvam aquele comportamento dos pais, né? E assim nos outros escalas também que a gente falou. Então, isso é uma coisa fortíssima, né, na nossa natureza humana, né? E aqui, né, ele prossegue já com o inciso 2, que são as vias de acesso ao conhecimento de Deus, né? Vou continuar aqui no parágrafo 31. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes, que permitem chegar às verdadeiras certezas. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Bom, isso é o que a gente acabou de falar, né? Quando você observa o mundo, né, a criação toda, e a diferença específica dos seres humanos, né, você vai tender a achar que existe um Deus. É razoável, é o que a gente chama da razoabilidade da fé, né? Os gregos, mesmo antes do cristianismo, eles já chegaram a ter certeza filosófica mesmo da existência de Deus, de um Criador. Quem falou isso, Aristóteles, se chamava de primeiro motor imóvel, né? Eles têm que ter alguém que bota a coisa para andar, e essa coisa, esse ente, esse primeiro motor imóvel tem que ser uma coisa única, né? Porque se for dois, teria que ter um antes, termina em um só, e é ele que começa e desencadeia todos os movimentos, que é onde tem aqui esse próximo parágrafo, que é o parágrafo 32, né? Ele diz aqui, né, que tem as duas vias de a gente perceber e assim, ver que tem esses argumentos convincentes da existência de Deus, né? O mundo, né? Parágrafo 32. Aí diz lá: a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Então são várias palavras um pouco difíceis aqui, né? Esse parágrafo aqui, né? Esse parágrafo aqui condensa o que a gente chama das 5 vias de São Tomás de Aquino. Isso aqui, São Tomás de Aquino fritou o juízo dele até encontrar essas 5 causas aqui de provas de que Deus existe, né? Basicamente são a mesma coisa, porque Deus é um só e perfeito, e assim. Mas você pode chegar em Fortaleza, como eu sempre brinco aqui, né? A gente pode chegar para Fortaleza pela BR, por Morada Nova, né? Pela litorânea aqui por Itaiçaba, aí você pode entrar ali no Boqueirão pela Serra do Félix, mas você vai chegar na mesma cidade, Fortaleza, se você continuar se dirigindo a ela, né? Então, São Tomás de Aquino viu essas 5 vias, né? Explicando aqui sucintamente, né? A principal, a mais
convincente é essa da ordem, né? Que ele fala aqui, da ordem e da beleza do mundo, né? Quando a gente vê isso, né? A criação toda ordenada, imagine, né? Assim, desde as coisas menores, né? Menores, os insetos, os micróbios, depois que a turma descobriu que existiam micróbios, né? As relações entre si, entre essas coisas, a interação de um micróbio, os lactobacilos no intestino do ser humano é bom para nós, seres humanos. Mas se esses, por exemplo, esses micro-organismos morrem, a gente vai ter doenças, vai ter, por exemplo, diarreias, etc., né? Aí você junta isso aí com as cadeias alimentares, por exemplo, né? Os pequenos micróbios são comidos por coisas um pouquinho maiores e viram ali vermes e parasitas ali que tem uma célula ou mais células. A gente vai estudando isso em biologia quando a gente está na escola. Aí esses aí são alimento de outros seres maiores e depois dos vegetais, e os vegetais são comidos pelos animais que são vegetarianos, e esses são comidos por nós que somos carnívoros, e nós não somos comidos por ninguém, até que, né, prove o contrário, né? Assim, até que a gente não caia na jaula de um animal com fome, né? Mas assim, aí você vai subindo, né? Essas interações aí de climas e tempos e calor não sei aonde provoca uma chuva não sei aonde e esfria no outro canto, e esses fenômenos meteorológicos aí que a turma diz aí, que aquece no mar, no Oceano Pacífico, e vem chover aqui, e se aquecer no oceano não sei aonde, vai ter seca aqui, e tudo isso relacionado com a questão dos movimentos dos planetas e não sei o que, numa época do ano a Terra está numa distância do Sol que ia estar mais quente, e na outra está mais frio, e quando a Lua está perto, o mar se move, a maré é regida pela Lua, e todos esses movimentos desses planetas tem, certo? Então assim, tudo isso está ligado, né? Tudo isso está ligado. Então quando a gente para ver isso aí, a gente não tem como não achar que existe uma coisa por trás. É o que se chama a prova da ordem, né? Tudo que é ordenado foi ordenado por alguma inteligência que dispôs aquelas coisas daquele jeito, né? E São Tomás de Aquino sempre termina isso aqui dizendo assim: e essa inteligência é aquilo a que chamamos de Deus, né? Aristóteles chamou de primeiro motor imóvel, a gente chama de Deus, e outras civilizações chamam de outras coisas aí. Aí esse negócio de movimento, né? Movimento quer dizer uma coisa que causa a outra, né? Se, né, você está jogando bola, você chuta a bola vai lá e faz um gol, aí você marcou um gol, seu time ganhou, aí seu time ganhou dinheiro por causa daquele campeonato que ganhou, e você vai poder contratar jogadores melhores, e o seu time vai ser melhor no outro ano, certo? Uma coisa causou a outra, né? Então, sempre uma coisa causada por outra. Mas uma coisa interessante isso aqui basicamente é Aristóteles que desenvolveu isso aqui, é que ele dizia assim, que tudo que é causado por alguém que meio que, vamos dizer assim, já sabe fazer aquilo, certo? Que a gente até deu exemplo aqui uma vez, por exemplo, uma pintura de uma parede dessa aqui. Por exemplo, essa parede aqui é dessa cor, eu não sei, eu nunca soube o nome dessa cor, mas se eu quiser pintar ela de azul, eu tenho que pegar, ser humano, pegar uma tinta azul com um pincel e pintar ela de azul. Pronto, e agora ela é azul. Mas ela só virou azul por quê? Porque existia uma coisa que já era azul, já tinha a capacidade de ser azul, que é a tinta, né? E essa tinta foi disposta por uma inteligência, por uma vontade, foi lá e pintou a parede de azul, certo? E aí você pode ir recuando. E essa tinta é azul por quê? Porque lá na fábrica alguém fez azul. Como é que foi isso? Aí descobriram que determinadas misturas dão uma cor azul, e assim vai. E Aristóteles e São Tomás de Aquino vão mostrando que isso aí, até o final da história, se você for procurando para trás, até o final da história, tem que chegar em alguém, uma só pessoa, uma só ser, né, que tivesse pensado nisso, né, de que eu quero que exista a cor azul, para eu botar em determinados lugares na criação, entendeu como é que é? Então assim, sempre tudo termina em uma coisa só, que é aquilo que chamamos de Deus, como diz São Tomás de Aquino, né? Então, todas essas provas aqui que ele fala, é isso, né? Mostrar que sempre tem alguma coisa que tem todas essas perfeições em si. Por exemplo,
Deus quis que existisse o azul, mas quis que existisse o vermelho, o verde e tal, o frio, o quente, tudo que existe. E para isso ele tem que ter tudo isso nele mesmo de forma mais perfeita possível. Para quê? Para que ele possa dizer que tem um azul claro, um azul escuro, e alguém trabalhando com isso e dar as diferenças, né? Mas no seu Criador a coisa tem que estar perfeita, toda da forma mais perfeita possível, né? Aí, bem, então ele está dizendo aqui que olhando para o mundo a gente pode ver essas coisas que nos fazem crer que exista um Deus, né? São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente o seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto, através de suas obras desde a criação do mundo. E diz Santo Agostinho, né? Interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas, sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, não sujeito à mudança, né? É isso que essa mesma coisa que ele está querendo dizer. A beleza de vários tipos, né? Quem fez foi a criatura mais bela que pode... Criatura não, né? O ser mais belo que pode existir, né? Então é basicamente isso aqui que ele está dizendo, que a gente, ao olhar para essas coisas, né? Ele diz aqui, São Paulo, né? De fato, as perfeições invisíveis de Deus são percebidas pelo intelecto, pela nossa inteligência, né? A nossa inteligência entende as coisas que são imateriais, né? Essas coisas que a gente vai pensando, né? E vai descobrindo a verdade das coisas, né? E olhando para o homem, né? Aqui a gente acabou de olhar para o mundo, né? Como a gente falou. E tem outra forma, que é olhar para o homem, né? Com a sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente da eternidade que leva dentro de si, irredutível a só matéria, sua alma não pode ter origem senão em Deus. Quer dizer, se a gente pensa em tudo isso, né, ele fala aqui, abertura à verdade e à beleza, né? Tudo que a gente vê que é bonito nos chama a atenção, né? Inclusive, o Aristóteles fala isso, né? Que, nesse sentido aí, que o primeiro motor imóvel, que é a coisa que começa tudo, que é Deus, né? A gente pensa que é uma coisa que está empurrando tudo, né? Mas no final do livro lá, que ele diz isso aí, que é a metafísica, ele diz assim: e esse ser move todas as coisas, mas pela força da atração. O que é que ele quer dizer com isso? Quando a gente passa por uma coisa bonita, a gente não tem como não olhar. Não é assim? Se você vê um quadro bonito, uma pintura muito bonita, você olha, você passa assim, você olha. Aí você vai numa coisa na natureza, um negócio muito bonito, umas montanhas com um lago, com uma coisa muito bonita, você fica olhando, você não fica indiferente, né? Então, ele está dizendo aqui, sua abertura à verdade e à beleza. Quer dizer, nós temos isso. Eu nunca vi um jumento olhando para um quadro, né? Não tem, né? Ouvindo uma música, achando, né? Não tem, né? Senso do bem moral, aquilo que a gente falou, né? Os 10 mandamentos inscritos no homem, né? No coração do homem. Sua liberdade, quer dizer, liberdade, né? Que é a capacidade de autodeterminação para o bem. O que quer dizer isso? Você vê alguma coisa que você acha que é uma coisa boa para si e você decide, com sua liberdade, procurar ir para aquela coisa, né? A gente pode se enganar, né? Muitas vezes a gente se engana. A gente acha que uma coisa é boa, mas não é, né? Mas o fato é que o homem só se move buscando o bem. Você pode estar enganado, como eu disse, mas você vai buscando o bem. Até um suicida, uma pessoa que se mata, ela está buscando um bem para ela, que é o quê? É acabar com aquele sofrimento. A pessoa com depressão, sofrimento enorme e tudo mais, e não aguenta mais aquele sofrimento, acha que não vai mais suportar, decide cometer o suicídio, porque ela acha que aquele passo que ela vai dar vai lhe trazer, resolver um problema, trazer um bem. Então, assim, o que é que houve ali? Ela
essa pessoa, o suicida, ele entendeu o mal, né? Ele botou o bem que ele achou que era bem e não era, né? Na verdade não é. O que mais aqui? A voz de sua consciência, né? Que é isso, né? Quando a gente faz uma coisa errada, na hora a gente, né, sofre aquela nossa advertência, né? Aspiração ao infinito e à felicidade, né? Aspiração infinita, essa história do cuidado com os mortos. Ninguém ia ter cuidado com os mortos se a gente não achasse que existe uma coisa para além, né? Aspiração à perfeição, por exemplo, a gente quer, tudo que a gente faz, a gente quer que seja perfeito. Aí pelo pecado original, né, pela nossa preguiça, você pode não fazer, mas nem que seja as coisas dos outros, a gente quer que seja perfeito, não é assim? Você vai assistir um jogo, você quer que aquele jogo seja o mais emocionante possível. Você vai assistir um filme, você quer que aquele filme seja o mais emocionante, romântico, o que você quer, mais engraçado se for uma comédia, né? Então, se for mais ou menos sem graça, não foi bom, né? Você não acha bom. Por quê? Porque não foi perfeito. Nós buscamos essa perfeição. Se você vai comer uma comida, você deseja que seja a comida mais saborosa do mundo, mais bem feita, né? E isso é um desejo da perfeição. A gente vê assim pessoas que se dedicam a vida toda, sei lá, a uma ideia fixa aí, por exemplo, aquele cidadão ali em Limoeiro que construiu aviões, não tinha, né? Um cidadão, acho que é vivo ainda, né? Pois é, o cara perseguia aquilo e terminou construindo um avião para ele aí em Limoeiro, né? E acho que voava e tudo, né? Pois é. Então assim, a gente tem essa sede de perfeição. A gente pode se sabotar, né? Não dispor os meios todos para conseguir fazer, né? Ou perder o interesse pelo caminho, isso é falha nossa, né? Mas se a gente consegue fazer até um avião, né? Um motor de Fusca, um radiador de Brasília, não sei como imagine se a gente se aplicasse a fazer isso aí para se salvar e virar santo, né? Não? Então, pois é. O que mais? Com tudo isso, né, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Quer dizer, se ele busca todas essas coisas tão grandes que a gente não encontra por aqui, deve ter alguma coisa maior que tem essas propriedades aqui, né? Vamos em frente. 34. O mundo e o homem atestam que não... Como é que é? O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem o seu princípio primeiro, nem o seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por esses diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim de tudo, a que todos chamamos de Deus. A que todos chamam de Deus. Aqui, ó. Quer ver? Número 11. São Tomás de Aquino, Suma Teológica. Ele sempre termina com essa frase, né? O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem seu fim último. Quer dizer, desde as coisas mais bestas, né? Um microfone desse aqui, você olha para ele, primeiro você sabe que ele não se fez a si próprio, né? Você olha aqui, ó, esse microfone, ele não se fez a si, alguém fez esse microfone, né? E tem mais, ele também não é feito só para ele, né? Ele é feito para alguém pegar e falar e ele amplificar a voz, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui. As coisas, tudo no mundo, essa cadeira que vocês estão sentados, tudo, nem se causou a si próprio, nem se criou, né? Alguém fez e eles servem para outra coisa que está fora deles, né? Não tem nada assim que se complete, assim, né? E o homem observando isso entende, não, então eu também deve ser assim, né? Se tudo, né, a gente precisa uns dos outros e tal, você vê que as pessoas não se completam nunca, nenhum de nós se criou a si próprio, né? E nenhum de nós tem o nosso fim, né? Porque a gente morre e pronto, acabou. Quer dizer, sem graça, né? Esse negócio aqui não está certo. Deve ter alguma coisa a mais, para além disso, né? E a nossa vida do mesmo jeito, né? Se tudo é assim, a nossa vida deve ser assim também. Então deve ter um sentido fora dessa nossa vida aqui, né, material, para que tudo seja dessa forma, né? As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Porém, para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé.
As provas da existência de Deus podem, todavia, dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Pelo contrário, né? Isso que a gente estava vendo aqui. Né? Essas provas da existência de Deus, aqui, esses argumentos, né, como a gente viu aqui, são argumentos convincentes. Quer dizer, quando a gente vê... Tudo é um passo a passo, uma hierarquia. Né? Se a gente tiver a infelicidade de ter que discutir sobre essas coisas com um ateu, por exemplo, né? Então a gente começa por aqui. Você não vai... O cara é ateu, não acredita nem que Deus existe, né? Você não vai dizer que a nossa Eucaristia é Jesus, né? Você não vai começar daí. Você tem que primeiro mostrar para ele, olha, meu amigo, ó, tá vendo? Por isso, deve ter um Criador, né? Que foi o conhecimento natural de Deus. Quer dizer, deve existir um Criador, um ser perfeitíssimo, fora do tempo, porque se fosse uma coisa que desse mundo, tudo no mundo tende a se acabar, né? Como também diz os filósofos, né? Tudo tende à corrupção, tudo que a gente cria, tudo que a gente faz tende a se acabar, né? Tende a se acabar. E se Deus fosse material aqui, como nós, ele já teria se acabado há muito tempo, né? Então, assim, ele deve ser alguma coisa que está fora dessas nossas realidades aqui materiais, né? Então, você começa daí. A partir daí é que surge o segundo passo, que é o quê? Deus quer se mostrar para nós, né? Então, assim... Isso. E que a fé não se opõe à razão humana, como a gente vai ver melhor. Alguém quer continuar aí do 36? Deixa eu ver se esse microfone já está funcionando. Tem compromisso que está sem microfone. 36. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Certo. Pode continuar, por favor. Todavia, nas condições históricas em que se encontra o homem, enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus, apenas com a luz de sua razão. Pois, embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar por suas forças e lumes naturais ao conhecimento verdadeiro e sério de um Deus pessoal que governa e protege o mundo por sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, de fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente e com resultado desta sua capacidade natural. As verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis. E quando estas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. A inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldades, tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações provenientes do pecado original, donde vemos que os homens, em tais questões, facilmente procuram persuadir-se de que seja falso ou ao menos duvidoso aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, de per si, não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Certo. Aqui ele fala muita coisa, né? Esse parágrafo 37 aqui fala dos obstáculos, né? A gente já falou de vários obstáculos, né, anteriormente. Deixa
Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, só alguns termos aqui, né? Quando ele fala que Deus são verdades que transcendem por completo as coisas sensíveis. Sempre que tiver essas coisas sensíveis, são as coisas que a gente capta pelos sentidos, né? Do mundo material aqui, né? Quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Quer dizer, isso é a nossa rotina de quem passa a abrir o coração e a mente para as coisas da fé, né? Porque assim, se todos esses mandamentos estão escritos no nosso coração, né? Os 10 mandamentos, essa parte moral, esse desejo de perfeição e tudo mais, toda vez que a gente não agir conforme esses desejos de perfeição, nós vamos ter a nossa consciência nos acusando de que a gente está fazendo alguma coisa errada. Não é assim? Pronto. E aí, as dificuldades que ele fala, né? Bom, aí quando a gente percebe que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou insuficiente, ou deficiente, né? Está vivendo a fé de forma deficiente, está vivendo a vida conjugal de forma deficiente, ou o trabalho de forma deficiente, ou os estudos, ou a relação interpessoal no trabalho, tudo, né? Quando a gente está fazendo essas coisas de forma imperfeita, nós temos a nossa acusação de consciência, né? E aí a gente tem uma coisa a fazer, que é perceber que está errado e se corrigir, né? Só que se corrigir está aqui, exige sacrifício e abnegação própria, né? Exige sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer dizer, sentidos, né? Você percebe que vai lhe custar você corrigir aqueles determinados vícios, por exemplo, a preguiça, acordar mais cedo, terminar as tarefas que são do seu dever, deixa eu ver o que mais, cuidar do seu filho recém-nascido que está acordando à noite, quer dizer, cansaço físico que isso vai gerar, né? Todas essas obrigações de todas as naturezas, na nossa profissão, aguentar clientes inconvenientes, ou baixos salários, ou deixa eu ver o que mais, tudo, injustiças, tudo que acontece de ruim, os nossos sentidos percebem isso aí como um agravo contra nós, né? Então a gente usa a nossa inteligência para fazer o quê? Ele está dizendo aqui, facilmente se persuadem a ser falso e duvidoso que não querem que seja verdadeiro. Então assim, não deve ser tão ruim assim não, né? A gente vai começar aqueles mecanismos, né, psicológicos. Acho que esse negócio aí que a igreja está ensinando não é bem assim, dá para ser mais leve, né? Então, quer dizer, a gente vai gerando mecanismos pela nossa inteligência para fugir, né? Para fugir dessas exigências que elas não vão deixar de existir, porque a nossa natureza humana vai sempre nos acusar disso aqui, né? Também da imaginação, né? Quer dizer, a imaginação é essa capacidade que a gente tem de criar realidades mentais mesmo, né? Fictícias, inventadas por nós, né? Então assim, você deixa de fazer uma obrigação sua porque você criou uma determinada alternativa que não está na realidade, né? Por exemplo, eu não vou mudar esse meu problema aqui, esse meu erro aqui, essa minha preguiça, por exemplo, porque é até legal quem é preguiçoso, né? Assim, o pessoal acha legal, divertido, eu vou ter mais tempo para criar outra, para ser criativo e vou trabalhar com a arte, por exemplo, né? O pessoal faz essas histórias aí. Vai buscando alternativas que não tem nada a ver com a história para tentar fugir das nossas obrigações, né? E as más inclinações nascidas do pecado original, né? Pronto, o pecado original desordenou nossa alma, então assim, você passa a não ver como mais importante de tudo as coisas, né? A direcionar a sua vida a Deus, mais aos prazeres sensíveis, aos confortos e tudo mais. Então, por isso que ele diz aqui, por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, porque se a gente for deixado à nossa natureza, né? A gente vai viver como um bicho, né? Como um animal, né? Que só quer comer, dormir, se reproduzir e esperar o dia de morrer, né? É como quando eu li esse verso, nunca vi uma coisa tão assim, que o Fernando Pessoa está escrevendo um poema lá para um rei, Portugal, né, Dom Sebastião, que foi tido meio que como um louco.
esse rei ele foi louco porque ele era jovem, era impetuoso e foi para uma batalha lá que não tinha precisão, né? Ele tinha que se proteger porque ele era o rei. Se ele morresse numa batalha, o país ficava sem rei, que era Portugal, né? E de fato ele foi para a batalha, de fato ele morreu e de fato o país se acabou por causa disso, né? Aí o Fernando Pessoa diz assim, né, que por causa dessa loucura, mas ele meio que dando um tom positivo a um certo tipo de loucura. Às vezes você tem que fazer certas coisas mais arrojadas para conseguir coisas boas, né? Como parece ser loucura, por exemplo, São Francisco Xavier sair lá da Europa e bater no Japão para catequizar os japoneses, né? Parece uma loucura, mas é um tipo de loucura que deve ser louvada. Aí o Fernando Pessoa pega e diz assim: sem a loucura, o que é o homem mais que a besta sadia, um cadáver adiado que procria? Quer dizer, um bicho, né? A besta sadia é um bicho que tem saúde cadáver adiado. Por quê? Porque não morreu ainda, né? Mas é um cadáver, né? Cadáver adiado que procria, né? Porque, né, se reproduz igual um bicho, né? Quer dizer, que é o homem mais que a besta sadia, um cadáver adiado que procria, né? Quer dizer, se a gente não vive de acordo com essas nossas necessidades aqui espirituais e iluminado pela revelação de Deus, seremos bestas sadias. Como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e os ateus, que a gente acabou de falar aqui. Os ateus, os não crentes, no caso na Igreja Católica, né? As ciências, né? A Igreja sempre tem que comentar e se posicionar perante as mudanças que a ciência traz. Na época que os apóstolos viviam por aqui, por exemplo, nunca se imaginou, por exemplo, que pudesse haver negócio de clonagem, né? Clonagem humana, sei lá, reprodução assistida, in vitro, né? Criar bebês e congelar no laboratório. Nunca. Então, quando surgem essas demandas aí, a Igreja tem que, baseada no seu depósito da fé, se posicionar. Olha, isso vai contra o projeto de Deus, ou vai a favor, quando é um avanço, né, positivo, ou é indiferente, você pode escolher o caminho A ou B, né? Então, assim, a Igreja sempre se manifesta nesse sentido. A filosofia, que é o que a gente falou, quando surgem ideias, né? Porque assim, outro filósofo dizia, né, que todos nós somos governados pelas ideias de filósofos que já morreram, né? A gente nem sabe quem foi Hegel, Marx, não sei quem, Nietzsche, né? Mas a gente está vivendo, muito da nossa vida hoje é regida por essa turma aí, Freud, não sei, né, esse pessoal aí. Então, quando esse pessoal aí começa com essas ideias, eles têm a capacidade de difundir, porque eles falam bonito, né? Aquela história que a gente sabe como é que é, né? Falam bem, aí dizem coisas que massageiam o nosso ouvido, né? Como, né? O Freud pegava, por exemplo, né? Não moral sexual, por exemplo, na igreja. Não, isso aí não existe, é coisa que vai piorar, as pessoas vão ficar doentes, vão ficar loucas, não sei o quê. Então, na época, logo, a igreja já se posiciona e já diz que não pode ser verdade isso aí, por isso, por aquilo outro. Só que a maioria das pessoas que não decidem viver, decidem experimentar essa nova visão de mundo aí, são pegas pelas coisas sedutoras, e hoje a gente vê, só que demora 100 anos, né, para a gente ver o resultado. Aí muita gente já se arrebentou no meio do caminho, né? E a igreja, como mãe e mestra, né, percebe esses erros e já tenta condená-los desde o início para evitar que eles se disseminem até mesmo dentro da própria população dos fiéis, né? Filosofia e tudo mais. Cadê o que mais? Outras religiões, né? Então, assim, nós respeitamos as outras religiões, mas nós temos o dever de, quando oportuno, de acordo, guiado pela prudência, etc., explicar e mostrar por que aquela coisa está errada, por que eles deviam se converter, porque senão a igreja nunca tinha, senão os apóstolos não tinham saído para pregar, os mártires não tinham morrido pela sua fé, né? São Francisco Xavier não tinha batido no Japão para evangelizar, né?
E hoje a gente meio que perde essa capacidade, pela essa sensação de indiferentismo religioso, como o padre Paulo Ricardo sempre fala, né? O importante é crer em qualquer coisa, né? Como se fosse só uma coisinha assim para você ter uma certa conduta moral, né? E não é, existe um pacote aqui de verdades que a gente tem que crer 100%, como a gente vai ver mais na frente, né? Parágrafo 40. Uma vez que o nosso conhecimento de Deus é limitado, também é limitada a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar, né? Aqui a gente já comentou algumas vezes, né, que uma das principais características da nossa natureza humana é a linguagem, né? E a linguagem que a gente fala, isso aqui que eu estou falando, é só uma manifestação material, né? Pode ser a minha voz, pode ser isso aqui que está escrito, pode ser aquele negócio braille, né, do deficiente visuais, pode ser aquelas libras. Isso aí é só uma manifestação sensível, como a gente viu aqui. Pronto, a manifestação que é captada pelos sentidos. Mas isso tem que dizer algo que está por trás do que eu estou pensando antes de dizer. Então, a forma que a gente pensa, nossa inteligência, funciona assim, de maneira discursiva, ou seja, quando a gente pede para você dizer, Ritinha, explica aí tal coisa, ela vai usar a inteligência dela para discorrer no tempo, segundo as capacidades de linguagem que ela tem para dizer aquela coisa. Por isso que é tão importante a gente desenvolver a nossa linguagem. Por isso que todas as civilizações do mundo, todas, começam a educação pela educação da linguagem, pela aprender a ler, aprender a escrever, aprender a usar as palavras da melhor forma possível. Porque você pode dizer uma coisa de forma insuficiente, né? E mesmo que seja da melhor forma possível que você fale, ainda será insuficiente, porque a gente nunca consegue expressar em palavras, ou em qualquer tipo de linguagem, por exemplo, uma arte, né? Um quadro, uma escultura, né? Ela nunca vai transmitir perfeitamente o que aquele artista está querendo dizer, o que a pessoa que estava falando está querendo dizer, né? E isso mais ainda com relação a Deus. Ora, se Deus tem todas essas perfeições que a gente falou, tudo, né? Todas as perfeições, a beleza, a bondade, tudo em forma perfeitíssima, como é que a nossa linguagem pobre, né, e humana vai conseguir falar sobre isso? Mas o fato de ser pobre, a nossa linguagem, e ser insuficiente, não quer dizer que a gente não deva usar. Pronto, então ninguém fica calado, fica todo mundo calado, já que não dá para falar, vamos ficar calado. Não é isso, né? Deus vem se revelando e vem dando instrumentos para que a gente possa falar, né? Como a gente vai ver mais na frente. Pedagogicamente, Deus foi se manifestando pela criação, pelos profetas, pelos acontecimentos do povo eleito de Deus, das Sagradas Escrituras, então, até que veio Jesus e terminou a história. Então, pronto, o restinho que faltava é isso aqui. Agora vocês vão com o Espírito Santo, só concluindo aí a história, né? Mas a revelação terminou aqui. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade e beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador, né? É isso, né, que a gente já viu várias vezes. Se você vê uma coisa muito bem feita, você imagina que quem fez é mais perfeito ainda, né? Você vê um carro lindo aí fora, um carrão bonito e tal, veloz, ótimo. Quem criou aquele carro é melhor do que aquele carro, né? Porque se ele criou aquele carro, ele ainda faz outras coisas, né? Ele não só faz aquilo ali. Você vê um prédio belíssimo, né? Um prédio, uma igreja muito bonita, ou um edifício que seja. O arquiteto que criou aquilo ali é mais perfeito, a inteligência dele é mais perfeita do que aquele. Porque se cair aquele prédio, ele é capaz de fazer outro ainda melhor. Não é assim? E qual não será a perfeição de Deus se a gente vê todas as perfeições que a gente começou aqui a falar um pouquinho, desde as bactérias até os planetas? Deus que criou isso aí, né? Qual não seria essa perfeição, né? Então, assim, chegar a ver por analogia o seu Criador. Quer dizer, por analogia é um conjunto de semelhanças e diferenças. Acho que ele até fala sobre isso aqui embaixo. Que você vê uma coisa
o homem, por analogia, dá a entender, dá a perceber algo de Deus. Por quê? Porque a gente tem algumas semelhanças com Deus. A inteligência, né? O modo de agir, a capacidade espiritual e tudo mais, mas temos muitas diferenças, né? A primeira é que a gente é corpo, é matéria, né? Deus não é, Deus é puro espírito. Então, analisando esse conjunto de semelhanças e diferenças, a gente vai tentando melhorar o nosso conhecimento sobre as coisas de Deus. A gente vai ver que esse começo do catecismo é mais pesado nesse sentido, né? Porque é uma coisa muito de a gente quebrar a cabeça mesmo para tentar entender, mas as palavras e tudo, né? Mas eu acho que a gente vai desenrolando aqui, né? Deus transcende toda a criatura. Por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas, né? Que era as imperfeições, por exemplo, dessas religiões que têm vários deuses, né? Por limitação deles mesmo, daquela sociedade, então, eles pegavam o quê? Aqueles deuses ali, gregos, romanos e tal, geralmente eles são personificações de determinado aspecto do ser humano. Por exemplo, o deus da guerra, né? O deus que é o Ares na Grécia e o Marte em Roma. Ele é um meio que a personificação desse instinto violento que todo ser humano tem, em maior ou menor grau, né? Todos nós temos essa parte de ira, de violência, nem que seja só para defender a nossa vida, né? Os nossos entes queridos, ou de reagir a uma grande injustiça que a gente está vendo. A gente tem isso dentro de nós, né? E isso não é ruim por si só, de acordo com o uso que a gente dá. Aí, sei lá, a deusa Minerva, que é o deusa Atena, que era a deusa da sabedoria. Vendo que o ser humano tem um certo grau de sabedoria, eles pegavam e elevavam isso a uma deusa que tinha sabedoria perfeita. Mas ela tinha sabedoria perfeita, mas não tinha, por exemplo, sei lá, o amor perfeito, do amor do ponto de vista de amor entre homem e mulher, por exemplo. Ela era virgem e não se casava e não tinha filhos. Aí eles pegavam e diziam, mas o ser humano tem esse aspecto também do amor. Aí tinha outra deusa, que é a Vênus, ou Afrodite. Então, assim, é tanto que eram centenas de deuses, por exemplo, na Grécia e em Roma, porque cada aspecto desse do ser humano tinha um. E para outras entidades também, como, por exemplo, a questão da agricultura, né? O ser humano é capaz de plantar e colher, etc. Tem a deusa da agricultura, que é a deusa Ceres, de onde vem a nossa palavra cereal, por exemplo. Deus dos mares, Deus do céu, das tempestades, e assim vai. E por quê? Isso era uma imperfeição, né? Uma imperfeição da sua linguagem, da sua forma de expressar e de entender as coisas divinas, né? É isso que ele está dizendo aqui, ó, que nós devemos purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos Deus com essas coisas. Deus não é, né? Não é simplesmente a perfeição da sabedoria, ou a perfeição da guerra, ou do amor. Não. Deus é tudo isso junto e coisas muito mais que a gente não tem nem ideia do que seja, né? Pela nossa limitação. É tanto que eles falam aqui, ó, se você observar, ele fala aqui que todas as características que ele fala de Deus é por negação. Ó, Deus inefável. Inefável quer dizer que é indizível. A gente não consegue dizer o que é Deus. Incompreensível, porque é tão grande que a gente não tem a capacidade de compreender perfeitamente o que é Deus, tudo, né? Invisível, porque ele é imaterial, não é uma coisa que a gente consegue ver com nossos olhos. Inatingível, quer dizer, inatingível é uma coisa que a gente não pode pegar. Por quê? Porque ele não é material. Então, geralmente a gente parte daí, das negações, através das semelhanças e diferenças com os seres humanos, e vamos tirando esses aspectos positivos de Deus, né? Assim, falando de Deus, a nossa linguagem se expressa sem dúvida de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura
não se pode notar uma semelhança sem que se deva notar entre eles ainda maior uma dessemelhança, né? E que não podemos aprender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de maneira que os outros seres situam-se em relação a Ele. Quer dizer, é isso que a gente acabou de dizer, né? A gente vai descobrindo que Deus não é, Deus não pode ser mortal, não pode ser material, não pode estar sujeito ao tempo, não pode ser irado de forma violenta e irracional, não pode ser movido pelo amor carnal, não pode, né? Aí daí a gente vai tirando as outras consequências. Parece aquela passagem de Coríntios, né? Sobre o amor não é invejoso, né? Assim, a partir do que não é, né? Deus não é mau. Deus não é mau, Deus não é vingativo, Deus não é irritado. Não tem inveja. É mais fácil falar o que ele não é, né? Coríntios 3. E agora, resumindo, né? Então a gente vai ver que sempre, como a gente viu no primeiro encontro, né? Sempre que termina uma unidade temática dessas aqui, aí o catecismo tem essa resumo, né? Que é, como ele fala lá, é uma meio que coisa que a gente deveria decorar mesmo, né? Decorar mesmo, porque se a gente não decora, a gente não tem como meditar, né? Meditar é aquela história que a gente sempre faz, né? Procura ficar pensando e remoendo, né? Se a gente não se lembrar, decorado mesmo, que a fé é o que, Ritinho? A resposta que a gente dá, né? Se a gente não decorar isso aí, a gente não vai poder ficar pensando, né? Então vamos ver se ele repete isso aqui pra gente. Repete, com certeza. 44. Resumindo, o homem é por natureza e por vocação um ser religioso, porque provém de Deus e para ele caminha. O homem só vive uma vida plenamente humana se vive livremente sua relação com Deus. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Santo Agostinho. Cadê? Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza, por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote o seu mistério. Agora vem uma coisa bonita. Sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou recusam, né? Quer dizer, essa questão aí do apostolado, né? Do apostolado. Alguém continua aí? Continua. No capítulo 2, né? Deus vem ao encontro do homem. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza a partir de suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo algum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Falo, revelando seu mistério, seu projeto benevolente, que concebeu desde toda a eternidade em Cristo, em prol de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Pronto, aqui já muda a história, né? Porque até aqui ele vinha falando do que é que a gente conseguiria descobrir de Deus só olhando para o mundo e para nós, né? Só que assim, que a gente consegue descobrir que existe um Deus, que esse Deus é único, que esse Deus é recompensador, por exemplo, recompensam os bons e pune os maus, né? Tudo isso a nossa razão é capaz de atingir.
Mas a gente não tem como saber por nossa conta que Deus é um em 3 pessoas, né? É tanto que deu um trabalho danado para os teólogos, né, conseguirem equacionar isso aí. E para dizer que Deus, que Deus se encarnou, né? Como é que uma coisa que está fora do tempo, na eternidade, se encarna e vem viver entre nós? E como é que Deus é homem e Deus ao mesmo tempo? Perfeito Deus, perfeito homem. Quer dizer, isso a nossa razão não dá conta de entender. Aí a gente tem que ter realmente a revelação, né? A revelação. Só para a gente ter uma sobrevisão, nós vamos estar lá no 26, parágrafo 26, que é onde faz a introdução da primeira sessão, que é dividido em sessão, capítulo, artigo. Aí lá no 26, no final, na última. Pode ser um pouco diferente para você, mas assim, por isso, vamos considerar primeiro essa busca do homem, capítulo 1, né? O homem é capaz de Deus, né? pela luz natural, porque a gente acabou de ver, né? Em seguida, a revelação divina, ou seja, Deus que vai ao encontro do homem, né? Deus que se revela, e depois o homem que dá a resposta a Deus, né? Porque aqui a definição de fé está aí acima, né? Fé é a resposta do homem a Deus, que ele se revela e ele se doa, trazendo ao mesmo tempo a luz superabundante ao homem em busca do sentido último de sua vida. Aquilo já antecipou que vai ser visto lá no terceiro, né? No capítulo 3, né? Porque no capítulo 1, como a gente viu, é só sobre a luz natural da razão, né? O homem que, olhando para si mesmo, olhando para o mundo, olhando para as coisas ao seu redor, consegue compreender o Criador. Só que o homem, por exemplo, ele consegue perceber que tem alguém que criou tudo isso, consegue perceber uma divindade, mas, por exemplo, pela natureza e olhando para si mesmo, o homem não tem como compreender, por exemplo, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Olhando para a natureza, para o mundo, para a sua própria perfeição, por exemplo, o homem não teria como saber que esse Deus que fez tudo isso me ama, né? E tem um amor pessoal por mim, incondicional por mim. Isso não tem como, a não ser que Deus dissesse isso, né? De forma explícita, né? Que Deus se revelasse. E aqui, nesse segundo capítulo, nós fizemos há um tempo desse um estudo sobre o documento do Concílio Vaticano II, Dei Verbo. A Dei Verbo, ela é esse segundo capítulo, praticamente, né, do catecismo. Só que mais desenvolvido, porque vai tratar só sobre a revelação, né? Vai falar sobre a revelação escrita, a revelação da tradição da igreja, do magistério da igreja, mas só sobre esse capítulo 2 aí, que é o capítulo sobre a revelação, né? Sobre aquilo que Deus agora ensina ao homem, mostra ao homem de forma explícita, né? Por meio da sua palavra, por meio daquilo que a gente conhece e adere depois pela fé, né? Vamos em frente? A revelação de Deus. Cadê ele aqui? Não? Pronto, Ritinho, por favor. Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Jesus Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita uma luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhes, de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmos. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo
e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala repetidas vezes desta pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a apreender a Deus e a acostumar Deus a habitar no homem segundo o beneplácito do Pai. Gente, que língua difícil. Nesse livro que eu falei, que é o chama Fé Explicada, ele dá um exemplo bem interessante. Ele dá um exemplo bem interessante que eu achei bom de trazer para cá. Né? Ele fala o seguinte, ele diz assim, imagine que você é um operário numa fábrica aí, qualquer coisa, né? Aí o dono da fábrica vem e traz uma máquina de altíssima tecnologia para essa fábrica lá. E te diz assim, ó Ritinha, você vai operar essa máquina aqui, certo? E você vai operar essa máquina e quando terminar o mês, por exemplo, o ano, se você fizer direitinho, você vai receber R$1 milhão, salário altíssimo. Mas tem uma coisa, se você der o prego nessa máquina, você vai ser demitido, né? E nunca mais vai conseguir nenhum emprego, que eu vou falar com todas as fábricas, não emprego mais você. Aí, quer dizer, ele fala assim, quer dizer, essa aposta é uma aposta alta, né? Que a gente tem que decidir, né? Se você vai querer esse prêmio tão alto, sob esse risco tão alto também de se arrebentar totalmente, né? Aí ele diz assim, que esse dono lá da fábrica vai dar um manual de instrução. Ó, Ritinha, mas tá aqui, o seu manual, só você fazer desse jeito aqui que dá certo. Isso. Aí, mas mesmo assim é arriscado, né? Porque a gente pode entender errado, né? Ele vai falando isso aí, que pela nossa limitação, como a gente falou aqui da linguagem, a gente pode entender errado, ou ter alguma frasezinha lá incompleta, assim, que você não está tão bem explicada, né? A gente não conseguiu entender, e você pode quebrar a máquina, né? Aí você fica assim, não, mas é muito arriscado ainda, né? Eu assumi essa grande responsabilidade, um grande prêmio, mas é uma responsabilidade muito grande, com pouca coisa, só um manual, né? Aí é onde ele diz lá que a nossa religião não é a religião do livro, né? Não é só um livro, porque o livro sim, por si só, é uma coisa material aqui que pode gerar interpretações e tem que ter alguém para... Aí ele diz lá, mas aí por benevolência desse dono dessa fábrica, ele manda alguém lá da central, lá da fábrica, que ajudou a construir a máquina e tudo, né? Que sabe tudo daquela máquina, né? Para ficar com vocês aqui um mês, só ensinando a Ritinha a operar a máquina, né? Que nesse caso, né, na nossa analogia aqui seria Jesus, né? Que Deus Pai mandou o seu Filho, que criou tudo, né? Através do Verbo, através do seu Filho, que sabe tudo, para ficar aqui ensinando a gente gradualmente, né? Gradualmente, ó Ritinha, a tomada, né? Tomada, apertar o botão para ligar tudo, até os detalhes mais, né? E mesmo assim, com sua benevolência tão grande, quando esse dono, esse super técnico lá da central fosse embora, ele ainda vai deixar mais uns outros técnicos aqui para continuar dando uma força, né? Não dos donos, né? Os apóstolos, a igreja e tudo mais. Então, assim, é muito mais fácil desse jeito a gente fazer essa aposta aí de conseguir operar essa máquina, né? Que é a nossa própria alma em direção à salvação, né? Que é o prêmio eterno. Porque se a gente não operar direito essa máquina, que é a nossa vida aqui nesse mundo, a gente vai perder tudo, né? Então, assim, aí ele faz essas analogias, exato. E tem outra coisa interessante também que ele fala, que é a questão do cego, né? Que a gente... O cego mesmo, toda luz, está tudo aqui, né? O cego não tem a capacidade de ver, né? Mas aí já é falando sobre a graça, né? Que quando o homem não é capaz de chegar a esses conhecimentos, Deus ainda dá mais a graça para poder a gente ter a capacidade de ver isso aí. Mas é um exemplo que ele usa mais adiante. Então só uma palavra, né? Revelar, né? Revelar significa tirar o véu, né? Então assim, as verdades que Deus queria nos mostrar estavam cobertas pelo véu, né? Da
na nossa ignorância e tudo isso, né? E ele vem revelar. Inclusive o nome Apocalipse, né? O nome Apocalipse quer dizer isso, revelar, tirar o véu, né? Essa palavra aí, né? Que é a revelação das últimas coisas, né? Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui para ver, comentar. Então ele fala também que a revelação é gradual, né? Que Deus age com suavidade, né? Porque nós temos a capacidade limitada de entender as coisas. Também São Tomás de Aquino vai dizer: a nossa inteligência é capaz de entender tudo, né? Dentro da nossa natureza, né? Por que a gente sabe isso? Porque tem pessoas que têm um conhecimento praticamente perfeito em determinadas coisas. Se tem uma pessoa que entende perfeitamente sobre matemática, então o ser humano é capaz de entender tudo sobre matemática, ou física, ou arquitetura, ou medicina, ou o que seja, né? Só que ninguém chega a essa perfeição de forma súbita, né? Você não dorme, né, analfabeto e acorda no outro dia sendo um PhD em física nuclear, né? Tem todo um caminho, tem toda uma pedagogia, né? Então, Deus age assim, com suavidade, dando as informações e as revelações de forma gradual e progressiva, né? Que foi isso também que Jesus fez com seus apóstolos, né? Começa com ensinamentos mais leves, né? Primeiro os converte, depois dá ensinamentos mais simples, depois dá a parábola do semeador, depois da Eucaristia, que é um mistério altíssimo, depois da sua paixão, que é mais alta ainda, depois da ressurreição, que esse é inabarcável, e depois dá o Espírito Santo, que esse até hoje a gente não consegue entender direito. Então, assim, todas essas etapas da revelação são graduais e progressivas, né? Nós estamos aqui 20 para 9. A gente continua mais um pouco. O que é que vocês dizem aí? Essa parte aqui agora, acho que dá... acho que essa página e meia aqui, acho que dá para ir. É mais basicamente só para a gente... Bom, as etapas da revelação, né? 54. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. E além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação. E cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. No devido tempo chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo que depois dos patriarcas ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que o reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos pais. Deus, com efeito, após a queda deles, com a promessa da redenção, os consolou com a esperança da salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonaste ao poder da morte. Oferecestes muitas vezes a aliança aos homens e mulheres, né? Ele mostra aqui as alianças, né? Primeiro a aliança com Adão, depois com Abraão, depois com os patriarcas, né? Que é Isaac e Jacó, depois Moisés, os profetas, né? Que vinham trazendo as mensagens. Mostrou-se como um pai providente e juiz justo, quer dizer, é a misericórdia, né, do pai. O pai é isso, né? Nós, como pais, nós temos misericórdia com nossos filhos. Misericórdia é isso, é inclinar o nosso coração a alguém que nos é inferior, né? Então a gente reconhece que nossos filhos são inferiores a nós, dependem de tudo sobre nós, e a gente se inclina para atendê-los. Isso é a misericórdia, a generosidade. Mas também um juiz justo, quer dizer, a gente não vai deixar nossos filhos entregues a qualquer, né? Quando eles erram, a gente os pune de forma coerente, justa e verdadeira. Então, é isso que Deus se revela ser para nós, né? E
Mesmo quando a gente cai, ele não nos abandona, né? Isso aqui que o catecismo está dizendo também, né? A aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procura, antes de tudo, salvar a humanidade, intervindo em cada uma de suas partes. A aliança com Noé, depois do dilúvio, exprime o princípio da economia divina para com as nações, isto é, para com os homens agrupados segundo seu país, língua, família e nação. Esta ordem cósmica, social e religiosa da pluralidade nas nações destina-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime em sua perversidade, gostaria de construir por si mesma a unidade à maneira de Babel. Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, assim como a idolatria da nação e de seu chefe, constituem uma contínua ameaça de perversão pagã para a economia provisória. A aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações, até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações, tais como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé, na expectativa de que Cristo congregue na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Certo. Deus elege Abraão. Para congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abrão, o chamando, e diz: sai da tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, para fazer dele Abraão, isto é, o pai de muitas nações. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. O povo original de Abraão será depositário da promessa feita aos patriarcas, o povo escolhido, chamado a preparar um dia a unidade da igreja e de todos os filhos de Deus. Este povo será a raiz sobre a qual serão enxertados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Essa é uma curiosidade, que todos eles podem ser chamados de santos, Santo Davi, Santo Abraão, Santo Jacó, Então tem essa tradição de fazer isso, Mas eles podem ser chamados de santos. E se eu não me engano, eu vi em algum lugar que é santo, porque existe a regra, para se chamar santo ou são, São é quando começa com consoante, o nome do santo. São Boaventura, São só a exceção de São Tomás, Mas todos os santos que começam com consoante devem ser chamados de São Bento, certo? E todos que começam com vogal são chamados de Santo Antônio, Santo Atanásio, isso. Só que para com os santos do Antigo Testamento, eu não tenho certeza, eu já vi isso em algum lugar. Todos são chamados de santo, é assim mesmo, Pronto, independente de começar com vogal, é Santo Abel, Santo Davi, certo? Eu já vi isso em algum lugar. Isso, a gente não tem a tradição de chamá-los de santos, mas podem ser e são venerados como santos, Quer dizer, a veneração mesmo que a gente tem para com Santo Tomás de Aquino é a mesma que a gente pode ter para Santo Davi, por exemplo, Tá? Pode, assim, pelo que está escrito aqui no catecismo, eles são venerados de forma igual, Então, eles foram resgatados, quando Jesus, desceu à mansão dos mortos, ele resgatou os justos do seio de Abraão, esse pessoal aqui, e esse pessoal está na glória eterna de Deus, Então, sim, Deus forma seu povo Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, o salvando da escravidão do Egito, fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por intermédio de Moisés a sua lei, para que o reconhecesse e o servisse como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele sobre o qual é invocado o nome do Senhor. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens,
e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam uma redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. Serão sobretudo os pobres e os humildes do Senhor, os portadores dessa esperança. As mulheres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther, mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Maria. Então, aquela realidade de prefiguração, de tipos. Tudo que aconteceu no Antigo Testamento queria dizer algo que ia se cumprir perfeitamente no Novo Testamento. Terminar esse finalzinho aqui. Cristo, Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Deus tudo disse no seu verbo. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. Cristo, o Filho de Deus feito homem. É a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo e não há outra palavra senão esta. São João da Cruz, a exemplo de tantos outros, expressa isto de maneira brilhante ao comentar Hebreus capítulo 1. Porque em dar-nos, como nos deu seu Filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais tem a falar. De fato, aquilo que outrora falou parcialmente aos profetas, agora nos disse inteiramente em seu Filho, nos dando o todo, que é seu próprio Filho. Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez, como ofenderia a Deus por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Está tudo dito, a revelação está terminada, o que não impede de que a gente consiga retirar coisas mais profundas do que já foi dito por Cristo Jesus. Não haverá outra revelação. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela história lá que os discípulos de João Batista vêm perguntar para Jesus, És tu o Cristo ou devemos esperar por outro? E Cristo responde, vá lá e conte o que estás vendo, Coxos andando, cegos vendo, mudos falando e tal, etc. Então, que era a profecia de Isaías. Então, assim, Jesus está mostrando que as profecias do Antigo Testamento, que eram parciais, estão sendo cumpridas 100% nele agora. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Resumindo, por amor Deus revelou-se e doou-se ao homem, assim lhe oferece uma riquíssima e definitiva resposta às questões que o homem se faz acerca do sentido e do objetivo de sua vida. Deus revelou-se ao homem, comunicando-lhe gradualmente seu próprio mistério, por meio de ações e de palavras. Para além do testemunho que Deus dá de si mesmo nas coisas criadas, ele manifestou-se pessoalmente aos nossos primeiros pais. Falou-lhes e depois da queda prometeu-lhes a salvação e ofereceu-lhes sua aliança. Deus fez com Noé uma aliança eterna entre ele e todos os seres vivos. Esta há de durar enquanto durar o mundo. Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com ele e sua descendência. Daí formou seu povo, ao qual revelou a lei por intermédio de Moisés. Pelos profetas preparou este povo a acolher a salvação destinada à humanidade inteira. Deus revelou-se plenamente enviando seu próprio Filho, na qual estabeleceu sua aliança para sempre. O Filho é a palavra definitiva do Pai, de modo que depois dele não haverá outra revelação.
Então, basicamente, o que ele repete, né? Questão progressiva, né? Porque imagine, né? Tivesse passado aí 3 ou 4 mil anos sem nenhum profeta, sem nada, um povo eleito, sem nada disso, e de repente chegava Jesus aqui para dizer tudo do zero. Tudo bem, Deus é Deus, pode fazer de qualquer forma, né? Mas é mais connatural a nossa natureza humana que a gente aprenda dentro de uma tradição, né? Todo progresso se faz dentro de uma tradição, né? Então nada se constrói do nada na nossa civilização humana, né? Os países, os governos, tudo isso vai dentro de uma tradição. Então, para se mostrar de uma forma natural ao ser humano, Deus escolheu fazer isso de forma gradual e pedagógica, né? Muito bem, então vai lendo para frente. Vocês, em casa, vamos lendo aí. Quem terminar primeiro começa a ler de novo. Vai caminhando. Vamos rezar uma Ave Maria para terminar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre,